Bom, seja bem-vindo a mais uma introdução de vídeo desse canal. Dessa vez, eu vou falar um pouco sobre a vida adulta, sobre como se sentimos e como é viver a vida adulta. Mas eu não estou sozinho dessa vez. Eu conversei com meu amigo Tsu, que ele é um pouco mais velho que eu, não moramos perto, a gente se conheceu pela internet, então temos vivências de vida completamente diferentes. Eu gostei, foi um papo muito bom. Agradeço novamente ao Tsu por ter participado disso. Tô gravando isso aqui depois de ter gravado com ele. Mas é isso, vou deixar todas as redes sociais dele na descrição do vídeo e espero que curtam o papo. Muito obrigado desde já você que vai assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se tiver alguma opinião sobre o que nós falamos, comenta aí embaixo que eu vou ler depois. Muito obrigado e fiquem com o vídeo. Pra você, o que é ser um adulto? Depende muito assim por pessoa, mas aí no caso eu penso mais que seria mais você conseguir assumir uma responsabilidade e conseguir cumprir essa responsabilidade em si. Seja, sei lá, pagar contas, Uhum, cuidar de uma casa, ter um filho, por exemplo. sim. Mas assim, ainda assim depende muito, porque hoje em dia tem muita gente aqui mesmo sendo jovem, sendo, tá, 14 anos, 15 anos, tem que fazer isso daí porque, né? Família Responsabilidades. não é, exatamente. Seria responsabilidade. Seria junção ter uma mentalidade mais adulta, ter uma mentalidade mais. Também Nem tem. calejado. Ter uma mentalidade calejada com a responsabilidade. Entendi. Acho que seria a junção dessas duas. Acho que eu vou nessa mesma linha de pensamento. Que ser adulto é muita responsabilidade que você tem que lidar. E como tu falou, né? Tipo, tem gente que 14, 15 anos já tem que lidar com muita coisa. Ela não tem essa mentalidade calejada. Então, assim, mesmo que ela lide, ela ainda vai ter aquele problema da adolescência, aqueles problemas que o adolescente vai passar, às vezes é um problema amoroso, é um problema de uma Primeira escola. frustração, né? Exatamente. São problemas que adultos já não passam mais hoje em dia. Então, assim, Uhum, sim. mas tem essa diferença aí. Aham. Tem a parada de igualitário, de porque você tá realmente tem que passar por aquilo, às vezes porque tava numa família muito ruim, foi morar sozinho, então você tem que se identificar essa vida. Ou às vezes até mesmo você tá na sua família, só que sua família não tem uma posição muito boa. Então você tem que realmente trabalhar desde jovem. Sim, sim. Mas isso não te torna adulto só por conta disso, né? Então é. Que você pode muito bem ter que cuidar disso, mas ainda ser uma pessoa muito irresponsável. Porque você é muito É, novo, você não tem a ser muito mentalidade, infantil. não passou Exato. por nada na vida, né? Ter uma responsabilidade, você ter um trabalho, não te torna adulto. Você ainda pode ser infantil, você ainda pode ter sua adolescência, sua infância tranquilamente. Tá tudo bem, sim. Não tem É nada o de que a errado. gente espera, né? Que aconteça. Então, assim, tá tudo bem, não tem nada de errado. Você tá na sua idade, tá tudo bem você fazer Exatamente. isso aí, cara. Você tá assumindo normalmente um papel que é anunciado desde criança, que assim, é um papel que não era pra ser seu. Mas às vezes isso acontece, assim, a culpa não é sua. Sim, às vezes A culpa a não é dos seus vida te pais. obriga a tomar aquele papel, né? Muito Exatamente. cedo. Assim, não tem um culpado em ser assim, você vai ter culpa dos meus pais. Não, não é culpa dos seus pais também, cara. Assim, não tem culpa o cara. Não vai ter culpa aquela criança. Mas do mesmo jeito também não tem culpa o pai, cara. O pai não tem culpa que ele tá trabalhando, sei lá, 12 horas pra ganhar um salário mínimo. Pô, a culpa não é dele, Sim. cara. É poder ter metido do país que obriga ele a trabalhar 12 horas e ganhar somente um salário mínimo. Vai Culpa sustentar ele, Exato. mulher, um, dois Exatamente. filhos. E aí, então É tá muita tudo coisa. bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele tem aquela responsabilidade de um adulto, mas ele continuar sendo um adolescente, continuar tendo aqueles problemas de adolescente, continuar tendo problema amoroso, de primeira frustração, Uhum. continuar tendo que passar por A ou B motivos, A ou B estágios, que o adolescente vai passar. Sim. Então, acho que realmente adulto é ser isso, suas responsabilidades, saber que você tem aquelas suas responsabilidades e você ainda tá com a mentalidade mais calejada, tá com as emoções mais calejadas. Você saber como controlar a sua vida um pouco melhor, digamos assim. Seja a Sim. emoção, seja a mentalidade. E nessa parte a gente tá falando de frustração. Você acha que é muito mais fácil lidar com frustração quando você tá mais velho? Apesar de você ter muito mais responsabilidade? Então, depende. Depende muito do tipo de frustração. Porque, assim, normalmente a frustração da adolescência é algo muito diferente da frustração da vida adulta. Tem a frustração Sim. romântica em ambos os Uhum. casos, né? É muito difícil você simplesmente chegar e, sei lá, no seu primeiro relacionamento, seja na vida adulta, seja na adolescência, e você vai casar com aquela pessoa e vai ser feliz para sempre. Muitas vezes dos problemas que a gente consegue resolver a partir do momento que a gente tem essa responsabilidade de, sei lá, do trabalho. Porque a gente tem uma responsabilidade, tem uma mentalidade melhor que adolescente. A Sim. gente sabe como guardar dinheiro mais fácil, sabe o que seria mais importante de você fazer para você gastar com A ou B coisas. Assim, é muito mais fácil você ser um adulto
saber como economizar pra você poder comprar suas coisas, pra você poder fazer sua viagem, pra você poder... Se você quer dar um upgrade no computador, é muito mais fácil você conseguir guardar dinheiro como adulto do que você é um adolescente. Então é muito mais fácil. Assim, é mais fácil, mas também depende do tipo de problema. Nessa parada que você falou de guardar dinheiro e tal, é, é o outro bagulho que a gente falou mais cedo de estar calejado, né? Que a adolescência é o momento que Exatamente. você mais vai fazer merda. Então você aprende a Exatamente. lidar com as merdas depois. Tem isso daí também, mas também tem um ponto como assim, porque ainda assim, como você fala, depende das coisas. Tem coisas que você, sendo adolescente, sendo adulto, você vai se fuder igual, porque a vida não vai te carejar pra isso. Por exemplo, você perder seu Exatamente. pai e sua mãe. Pra Foda-se, irmão. caralho. Depois de estar com uns 50 anos, se você perder seu pai, você vai sofrer igual como se você tivesse 16 anos. Irmão, você não. É algo que você sabe que é natural, que, assim, é muito mais natural o pai morrer antes do filho, mas ainda assim, cara, não é algo que você espera, velho. Ah, pô, Exatamente. mas meu pai tinha 90 anos. Pô, mas mesmo assim, você não esperava que ele morrer aquele dia. Podia morrer qualquer outro dia, mas você não esperava aquele dia específico. A dor é Pô, igual, porém você tem mais responsabilidades, né? você tem mais responsabilidade, exatamente. A parada também, acho que às vezes é até mais fácil, assim, para um adolescente, nesse sentido aí, porque o adolescente não vai ter certa responsabilidade que um adulto vai ter. Então, assim, Sim. acontece daí, adolescente quer simplesmente, sei lá, não vou trabalhar e tal. E às vezes é muito mais fácil para o adolescente fazer isso aí realmente. Teria outros motivos, outras formas dele conseguir fazer o que ele precisa sem problema. Já um adulto, não. Você é um adulto morando sozinho, seu pai morreu, você fala que você não vai trabalhar. É totalmente inviável para você fazer isso. Exatamente, Então, é tu tá no enterro de um familiar seu e no dia seguinte você tem que estar lá no trabalho porque você tem que pagar a exato. conta. Exatamente, exatamente. Você mora sozinha há mais tempo, você vive a sua Uhum, vida sozinha há muito mais tempo do que eu. Eu moro com meus pais, cara, quatro. uhum, Porém, uhum. todos nós temos responsabilidade. Você acha justo essa parada do pessoal falar, tipo, você fez 18 anos, parabéns, você é um adulto. Não, na verdade eu acho. Você fez 2 anos, parabéns, você tem mais responsabilidades. Beleza, sem problema, tudo tranquilo. Mas você é um adulto, não acho. Até porque, assim, honestamente, cara, eu comecei a me tratar como adulto de verdade depois dos 23, 24 anos. Não tem nem muito tempo, sabe? Tem 2 anos, 3 anos isso que aconteceu na minha vida, sabe? Uhum. Não, eu acho justo. Eu acho que, sei lá, você tá botando uma responsabilidade, tá botando um peso na pessoa sem motivo. Claro, tem muito adolescente tem muita gente de 18, 19 anos que chegou nessa idade e literalmente a pessoa virou um adulto, porque a vida obrigou, porque teve problema A, problema B, aconteceu tal coisa. Beleza, tranquilamente. Já estava trabalhando, já começou a tomou a rumo da vida dela, tá calejada pelo que aconteceu. Mas tem gente que não, tem gente que passou, sei lá, 18 anos da vida mamando na teta dos pais. Chega agora, a pessoa não tá pronta, sabe, pra poder realmente viver a vida de um adulto. E os pais dela puderam dar essa liberdade pra ela realmente não ter que se preocupar durante os 18 anos da vida dela. E ela vai se preocupar agora, mas não é só por isso que ela simplesmente vai ser uma adulta agora, sabe? Sim, acaba botando pressão na pessoa. Tipo, É, parabéns, sem você é um motivo. adulto, você pode ser preso e você tem responsabilidades. O que eu escutei Não, disso quando eu fiz 18 anos, velho, bizarro. não, assim, eu também cheguei a escutar que eu podia ser preso, que eu tinha uma responsabilidade. Mas só por causa disso não te faz adulto. Só porque você pode ser preso, que você tem uma Exatamente. responsabilidade maior, não quer dizer que você é o adulto e acabou, e é isso. Não, quer dizer que você pode ser preso, quer dizer que você tem responsabilidades. Pelo menos dentro da casa dos meus pais, eu sempre tive minhas responsabilidades. Não era Sim. responsabilidade financeira, que nem eu tenho hoje em dia, morando sozinho, mas é uma responsabilidade, sei lá, por exemplo, de manter minha média, minhas notas na faculdade, na escola, sabe? Aham. Hoje em dia é faculdade, mas né, na época na escola. Mas só porque eu fiz 18 anos e eu entrei na faculdade, não quer dizer que eu era o adulto e tal. E eu não tinha mentalidade de adulto, não tinha da vida não estava calejada ainda como um adulto, eu não tinha 2% do que eu acho que um adulto tem que ter. É algo muito difícil, eu acho que é muito no feeling e vai de cada um. Porque assim, pra mim eu sei que eu não era, mas às vezes um cara de 18 anos fala que é adulto e realmente às vezes o cara é muito mais maduro do que eu, que tenho 25 anos hoje em dia. Tá tudo Sim. bem. É a junção de ter responsabilidade e tá com a vida calejada, sabe? Você tá com a sua mentalidade, com o coração, com a vida calejada real, assim, de você saber de tudo. Tem muita gente que é muito mais nova do que a gente e já tá muito calejado, como tem gente que tem 30 e 40 anos e não tem toda essa responsabilidade e tá preparada pra Exatamente. isso, sabe? Sim, então, mas aí tá. E também aí entra outro ponto, não é porque o cara tem 30 ou 40 anos e não teve vida calejada que ele não é adulto. Ele é adulto, só que ele é um adulto com mentalidade infantil, que não cresceu Exatamente. É ainda, um mas outro ele é adulto. ponto. E aí esse é o ponto. Esse é um adulto irresponsável, esse é um adulto infantil, um adulto infantilizado. É, tipo, tu Infelizmente, disse que só realmente começou a falar que você é realmente adulto há, tipo, 2, 3 anos atrás. Mas você já tem essas responsabilidades há muitos anos. eu tenho desde meus 16, 17, mas mesmo assim eu não me via como adulto. Eu não via que eu tinha essa mentalidade de adulto. O país dizia que sim, as pessoas falavam que sim, todo mundo via que sim, mas eu não via isso que nem eles.
Porque eu acho que eu tive só essa virada há uns 2 anos atrás, talvez, que eu já tava trabalhando com o pessoal, fazendo minhas paradas, por mais que eu ainda more com meus pais. E aí, um flashback da minha vida, repensando tudo que eu tava fazendo, eu parei e pensei, caralho, acho que, enfim, eu sou um adulto. Essa é a pegada, sabe? Você não precisa ter uma idade, é você conseguir canalizar isso, sabe? Porque assim, quando a gente é adolescente, a gente fala muito, não, porque eu sou adulto, eu sou isso, eu tenho responsabilidades e tal. Pô, fui criança, quero me desculpar, sabe? Você percebe realmente que você realmente era criança, realmente era adolescente, e tá tudo bem, cara. Assim, acordar pra realidade é maravilhoso. Você saber que você realmente acordou pra realidade. E aí você começa a falar pra Você frente isso tem aí. muitas coisas pra fazer. Parabéns, agora Você lide teve com elas. consciência disso. Eu acredito que não, como eu falei, pra mim eu só fui acreditar, eu só fui ver que eu realmente era adulto, que eu realmente tinha essa mentalidade de adulto anos depois. E, cara, eu moro sozinho desde que eu tinha 20 anos de idade, cara. Já trabalhava, já tava estudando, já tava fazendo minha vida, e mesmo assim, cara, tem 6 anos que eu moro sozinho. Porque você já Exatamente. vai estar vivendo aquela vida há um tempo e em algum momento você só vai parar pra pensar na vida e você lembra, fala, caralho, sou adulto, tenho responsabilidades. Assim, eu acredito que eu fui adulto muito antes do que quando eu pensei, com certeza. Até porque, assim, 23 anos eu já era bem mais velho e tal. Mas, assim, eu só fui tomar consciência disso comigo mesmo, conversando comigo mesmo. Foi com 23 anos de idade. Então, assim, Que é um tem essa momento que você só tem um flashback assim e fala, caralho. É que você tá também. tão no feeling vivendo a vida, tipo, fazendo as paradas, tipo, você fazendo a Então, como eu faculdade, falei, foi no meio da trampando, pandemia. e vem. Foi no meio da pandemia. Foi o momento exato que parou tudo, quando parou tudo, que eu consegui parar e olhar pra mim mesmo e conseguir pensar, sabe? Uhum. E assim, e essa parada de, sei lá, você fez 18 anos, então agora você é adulto, é a parada mais surreal que existe, né, cara? É que nem aquela parada, não, pô, vou fazer 18 anos, vou arranjar meu emprego, vou ter meu carro, vou sair de casa. E, cara, não É, é assim, sabe? A todo vida mundo fala isso quando é mais novo, né, mano? Bizarro. exatamente, não, porque eu vou ganhar um salário mínimo, vou ter meu carro, vou ter... Irmão, quem dera se fosse assim, cara, quem Nossa, a dera, vida assim. seria tão mais fácil. Talvez seja assim, sei lá, nos Estados Unidos. Que lá realmente é bem diferente. A questão de condição de vida lá é muito diferente daqui, né? Porque assim, o Sim. salário mínimo de lá é, sei lá, $2.500, por exemplo. Você poder, uma pessoa se bancar mensalmente lá não é nem $1.000. Então, assim, pagando aluguel, pagando todas as contas, comprando comida, você gasta menos de $1.000, realmente você vai sobrar, sei lá, 1.200 ainda. Você paga, sobrou mais um mês de aluguel, sei lá, digamos assim. Você conseguir realmente essa liberdade financeira, caso você consiga um emprego realmente bom lá, é muito mais fácil. Mas aqui é muito mais difícil. Ah, aqui é R$ 1.000 de salário mínimo pra tu pagar a conta de água, de energia, aluguel, Quando você arranja um comida. trabalho. Isso quando você ainda arranja um trabalho realmente que te pague bem, que realmente é bem. Exatamente. Você consegue ficar assinado e tudo mais, porque quantas empresas caloteiras aí tem, sei lá, querendo pagar R$ 800 pro cara trabalhando 12, 13 horas por dia Exatamente. Exploração pra e falando caralho. falando que tá te fazendo bem ainda. É totalmente diferente. É tipo uma coisa, cara. Também uma coisa que eu percebi muito que eu realmente tô na vida adulta. Esses dias eu simplesmente tava vendo TikTok e aí eu peguei e comecei a seguir certos vídeos que eu tava vendo, que era vídeo de coisas pra casa. Sei lá, Ou ver coisa vasinho de assim é bom, planta, mano. coisa de cozinha. Que eu vejo isso do TikTok, sabe? Assim, de pegar pra ver realmente, assim, eu quero ver isso daqui. Pô, quero comprar. Eu vi os links, eu separei um monte de link de Shopee, negócio de Shein pra vou comprar, cara. Falei, o que eu tô Aí do fazendo nada ali? você tá vendo um review de pia, tá ligado? Aquelas pia Exato, dupla, cheia de exatamente. coisa. Nossa, que foda. Exatamente. E aí, assim, começa a mesma pegada, por exemplo, umas coisas que eu comecei a parar pra poder ver bastante, coisas, sei lá, assim, relacionadas à política, não com mentalidade de adolescente que eu tinha, porque tal política é bom, tal política é ruim, não, é realmente pegar pra poder ver, assim, o que eles estão botando nas leis, que estão podendo ajudar a gente, o que é bom, o que não é, o que cada pessoa que tá lá dentro tá fazendo. Pô, por exemplo, a nova lei que foi aprovada, eu não lembro o nome dela agora, que vai reduzir os impostos. Você ficou sabendo essa daí? Foi É, eu aprovada vi ontem. falar, mas eu não procurei a Então, tempo, assim. Como é que ela é? É uma lei que vai reduzir os impostos, onde a comida vai baixar os preços, porque não vai ter mais, não vai ter mais aqueles impostos exorbitantes para comida. Vão ser 2 impostos só, Uhum. porque as pessoas vão ter que pagar. Quem tem que pagar imposto agora vai ser os ricos. Os pobres não tem que ficar pagando imposto. Os pobres pagam 2 impostos e é isso. Os ricos, as empresas vão ficar pagando vários impostos. Então, assim, os preços de comida vai baixar, os preços do necessário para se viver vai abaixar. Então, assim, água, luz, gás, Sim. coisa
básica pra você poder viver. Você poder ter, assim, sabe, o mínimo de decência você viver. Coisa que se eu fosse adolescente, eu ia ver aquilo ali e ia falar assim, foda-se. Exatamente. Pra mim isso não faz diferença, que eu nunca nem sabia anotar isso daí, assim. Às vezes eu até entendia, mas não era a mesma cabeça que eu tenho hoje em dia. Então, assim, é uma coisa muito diferente, é uma coisa que você percebe. Que nem aquela parada que eu falo muito no meme, mas é a realidade. Tipo, adolescente acha que a vida é triste quando ele termina um relacionamento, mas ele nunca chorou num banho numa quarta-feira às 10 da noite com medo de não ter dinheiro pra pagar o cartão. É muito meme, mas é isso, sabe? Ele nunca passou Exato. por isso. E exatamente assim. E às vezes, cara, às vezes você me chama a moda que ele vai passar é aquilo. É, realmente, às vezes é. Às vezes ele não vai chorar no banho quarta-feira, 10 da noite, por causa que não tem como pagar a conta. Mas, apesar de ser a maior dor que ele sentiu, não é a dor que fez ele ser adulto, sabe? Ele vai notar que assim, eu realmente era um adolescente naquela época e tal, assim, minha vida é totalmente diferente agora, que eu não sou mais aquilo, que aquilo totalmente mudou, tudo bem. Que é a E aí, primeira frustração amorosa, né? acontece. Na primeira, na segunda, na terceira, na Uma quarta, hora vai você ser. aprende. E mesmo assim, não vai deixar de doer também, vai continuar Exatamente. doendo. Dói, Na só que moral. de formas diferentes. Não é Exatamente, aquela dói. dor que você vai pensar, meu Deus, é o fim do mundo. Você vai ficar É. triste, logicamente, porque você gostava da É porque pessoa, mas você fala, tá, não tem o que fazer, sabe? É Você porque se você conforma percebe. mais fácil. Sim, é porque também você percebe que, sabe, não é só aquilo que existe na vida. Sim. Quando a gente é adolescente, ele tem é romance, escola, acabou. É a mais pura É assim. figurinha do busco romance, sabe? É só isso. Então, é exatamente isso. Assim, então, assim, você não tem muita coisa pra você poder, sabe, sofrer, você sentir, você ver que realmente não é. Então, assim, é bem difícil. E passar do tempo, como você já tomou essa consciência de sou adulto, você acha que você tá se tornando um adulto, uma pessoa legal e tal, ou você tá se tornando aquele velho escroto? Tem momentos que eu acho que eu tô muito me tornando a pessoa escrota porque eu fico, caralho, preguiça de fazer tudo, velho. Que preguiça de ser uma pessoa sociável. Responsabilidade da vida me deixa cansado mais fácil. Eu acho que todo mundo sente isso, assim. Não é só você. Eu sei que eu sinto, eu sei que, sei lá, tem coisa assim próximo de mim, eu sei que também sente essa mesma coisa, mas é questão de que eu acho que a gente só. Ele sabe, é que nem a primeira dor da adolescência, é o nosso primeiro baque de adulto, assim, que a gente tá levando. Então, assim, a gente tá achando que a gente é muito escroto, mas não, a gente já vê que na verdade é só. A gente só tá sendo um adulto normal. Tá sendo adulto normal. E aí, assim, o ponto é que a gente vai aprender ainda como trabalhar isso, como levar isso pra vida e tal. E a gente vai ver que, sei lá, pô, eu tô sentindo isso, mas eu consigo levar a vida ainda. Eu consigo ainda manter minhas amizades, eu tô conseguindo fazer isso, conseguindo fazer aquilo. É trabalhoso? É trabalhoso. Tudo vai ser trabalhoso. Se a Sim, vida tá sem fácil, dúvida. então, assim, irmão, ou você já é rico, ou você é milionário, ou então tem alguma coisa muito errada que você não sabe ainda. Porque se tá tudo muito fácil, é foda. Porque tudo a vida é trabalhoso, assim. A parada é a gente aprender e sempre procurar o melhor. Esse é o ponto. Não você não estagnar, você não ficar conformado com a vida e, claro, fico aqui até morrer e acabou. Pô, não para. Só não para. Só não para. Porque se você fica conformado, é aí que a vida acaba. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo tudo, só que sem ter vida, sabe? Sem viver. Eu não sei se eu tô sendo uma pessoa. Eu não sei os olhos dos outros. Eu não sei se eu tô sendo uma pessoa amargurada, uma pessoa tô ruim e tal. Se eu tô sendo um lobo com os olhos dos outros. Mas pra mim, eu tô numa fase boa, assim. Eu tô na personificação do que eu acreditaria ser um adulto legal da minha época. Quando eu não sabia que eu era adulto, que eu vi assim, se eu for um adulto, que eu ser tal tipo de adulto. Eu sou esse adulto pra mim. Não sou totalmente ele, não sou, sei lá, que eu pensava que eu ia ser em 2023, sei lá, 5 anos, 10 anos atrás. Eu pensava assim, não, porque eu vou estar, sei lá, ganhando muito, tá? Não sou. Essa é a realidade, eu não sou. Mas eu também não sou a pior versão de mim que eu achei que eu poderia ser. Então, assim, eu estou feliz por ser quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa tão boa quanto eu poderia ser. Então, eu tô feliz. Eu acredito que eu tô seguindo o caminho certo do adulto que eu queria ser, que eu quero ser, no caso. E fora que tem a outra parada de, tipo, a gente é uma leva, né? Por assim dizer, que a gente tem o quê? 4, 5 anos de diferença de idade. Mas a gente é a mesma leva de adultos que vai ser completamente diferente do que nossos pais são e do que essa rapaziada mais nova vai ser. É Exatamente, uma exatamente. leva completamente diferente. Os meus primos, que sei lá, tem 14, 15 anos agora, vai ser totalmente diferente pra mim, vai seguir uma vida totalmente diferente da minha. Sim. O tipo de mentalidade de adulto pra eles é totalmente diferente do meu, da minha época, totalmente diferente do meu agora, que eu tô sendo aqui. Então, assim, se você pegar, sei lá, 10 anos assim, 10 anos já tinha internet, já tinha YouTube, já tinha tudo isso aqui. Eu não acreditaria se alguém me falasse que, sei lá, que o trabalho do futuro seria relacionado à internet no sentido de programação, no sentido de YouTube. Mesmo que o YouTube já tava estourado naquela época, assim, não tava em 2013, não tava tão estourado, mas assim, não acreditaria que seria assim, seria um dos melhores trabalhos, assim, e os trabalhos que hoje em dia são mais requisitados são relacionados à internet, sabe? Pra, tipo, sei lá, nossos pais falam, imagina que daqui a um tempo as pessoas vão ficar ricas dançando na internet. Tipo, Exato. a famosa geração TikTok, tá ligado? São umas coisas que não faz sentido, cara, que sim, faz sentido pra eles, então assim, faz sentido pra realidade de hoje em dia, mas É que nem, é tipo, isso. Muda, né?
no outro vídeo que eu fiz falando sobre eu estar cansado e tal, eu dou pontos que tem coisas que a pessoa que é mais novo que a gente não faz ideia do que vai ser. Por exemplo, mais besta possível, a internet de escada. Imagina falar pra um moleque de 11 anos que a gente tinha que esperar até meia-noite pra conseguir usar a internet, sabe? E se a mãe atendesse o telefone, caía, tá É, ligado? exatamente. Né? Exatamente, exatamente. Cara, é uma coisa que bizarra que a gente. E aí esse é o ponto, cara. Se olhar pra trás, você vê toda essa evolução, toda essa diferença, cara. E assim, a gente ainda é jovem, a gente ainda é novo. Sim. Imagine nossos pais olhando desde a época deles pra hoje em dia, ver como é que essa diferença é algo muito bizarro. E assim, cara, é a evolução, é o futuro, cara. É as mudanças. Com certeza meus primos de 15 anos, os meus sobrinhos de 2, 3 anos, vão ser outra coisa totalmente diferente. Vão ser adultos totalmente diferentes dos meus primos, vão ser totalmente de mim, dos pais deles, dos. É, que é o sentido natural da vida é evoluir, né? É assim que Exato. a gente espera. Tanto que tem. Eu vi a série lá que eu tava assistindo, que eu comentei contigo aquela vez. Os personagens falam que quando você para de evoluir é um significado que você tá morrendo. Então, é a parada, cara. O mundo não regride. Se você quiser regredir, você não vai evoluir, você não vai ir junto com o mundo. Você vai ficar parado, você vai morrer. Você vai É isso. estagnar. Você vai estagnar, o mundo vai continuar movendo pra frente e você vai ficar parado lá. Uma hora você vai morrer. Se você não conseguir seguir o mundo, já era. É, hoje em dia é muito mais difícil você se estagnar em alguma coisa, porque a internet te joga a informação de tudo o tempo inteiro. Sim. É muito mais fácil nossos avós, nossos pais se estagnarem em alguma coisa do que a gente, ou muito menos ainda as crianças de hoje em dia, né? Pegar um moleque que vai fazer 18 anos, 20 anos, sei lá, daqui 6, 7 anos. Você não tem como um moleque em algum momento falar, porra, não quero mais. Não tem como você não querer mais. Você é obrigado jogando informação pra você o tempo inteiro do que tá acontecendo aqui, nessa cidade, lá, sei lá, nos Estados Unidos, caralho, é quatro. E acaba também que essa parada é até muito mais fácil. Coisas que hoje em dia, porque, sei lá, coisas que a gente é difícil, mas para nossos pais é muito mais difícil. Você aprender inglês é algo que da minha geração tem bastante, mas assim, tem muita gente também que não sabe. Tem muita gente que tá pegando pra aprender agora. Eu, por exemplo, tô pegando pra aprender agora, porque, cara, meu trabalho, minha vida vai gerar em torno disso. Então eu tenho que aprender. O Tá, famoso né? inglês das ruas, né? Que a gente aprendia jogando videogame, que a gente não Então, traduzindo no dicionário. exatamente. Mas meus pais, quem falava inglês era que ou a pessoa era rica, a pessoa estava indo viajar, ou a pessoa estava estudando na faculdade que tinha que saber inglês, né? Faculdade de línguas em inglês. Era É, isso. exatamente. Era só. Hoje em dia não. Hoje em dia a criança aprende inglês vendo vídeo no YouTube. Se ver meus sobrinhos vendo vídeo no YouTube sabem mais inglês que eu, cara. E É o é isso. famoso Duolingo, né, mano? Tipo, meu Então, pai, com exatamente. 45 anos, tava fazendo Duolingo um tempo atrás pra aprender inglês. Falei, caralho, da hora. Então, Pô, ele não, foi um sinal que ele não quer parar com tudo, sabe? exato, então, e esse é o ponto, é essa a diferença. E aí a gente não pode ficar parado, ficar estagnado nisso, porque, cara, é totalmente diferente. Então, assim, no futuro, cara, o futuro é basicamente assim, sei lá, as crianças vão saber, sei lá, 3, 4 línguas como se fosse algo normal, porque hoje em dia, sei lá, uma pessoa que é poliglota, cara, é algo muito difícil você ver, um cara que sabe Nossa, falar assim. 5, 6 línguas. No futuro vai ser algo normal, algo concorrente, assim. Não vai ser nem mais como algo de, tipo, requisito por emprego você aumenta sua chance se você souber falar mais de uma língua. Não, vai ser algo assim normal. E é Então, a assim, é algo consequência da evolução, né? Tipo, há um tempo exato. atrás, se você falasse inglês, porra, você já tem um diferencial. Agora, imagina se você fala, tipo, 4, 5 línguas, é um diferencial. Aí daqui a um É, tempo vai ser hoje em dia, foda-se, sabe? então, hoje em dia você falar inglês obrigatório, você saber falar inglês pros trabalhos. Você tem que saber falar inglês. Não é algo diferencial pra poder te dar emprego. Se você não sabe, você não ganha emprego. E assim, e mesmo você sabendo, você não tem 100% de chance de ganhar um emprego. Você tem, sei lá, 50, ou às vezes até menos, mesmo sabendo falar inglês. Então, assim, É, tipo, que nem as é, pessoas que se formam em faculdade, tem o basicão de inglês e tá trampando com Uber, né? Porque exato. vamos tirar a renda ali porque não tá dando. E isso é muito normal. Há anos atrás se falasse, imagina só ser legal, você passar 6 anos estudando pra se formar e você não vai ter um emprego. Anos atrás, cara, se você formasse, se tivesse um diploma, você tinha um emprego garantido, praticamente. Era muito difícil ver gente com diploma. Que os nossos pais, pelo menos o meu pai e minha mãe, sempre falavam pra mim fazer faculdade, porque Como é é que o único fala? jeito de eu ter um emprego. Só que conforme foi acontecendo as coisas da vida, eu, quando era mais novo, eu queria fazer paleontologia. Eu falava sempre que eu ia ser paleontólogo e o caralho a quatro. Aí quando eu fui chegando nos meus 18 anos, falei, porra, eu vou querer ser fotógrafo. Aí minha mãe, tá, você tem que ter uma faculdade. Aí eu falei, pô, infelizmente não é assim. Aí começou a vir, faz direito e tá trampando com Uber. Daí hoje em É, dia eles falam, tá, infelizmente ter é faculdade não engenheiro, te garante um trabalho. engenheiro que é o. Todo engenheiro. Exatamente, engenheiro que é Uber. Que nem o cara que ele faz stand-up, ele é engenheiro, ele fala, todo engenheiro nunca trabalha com engenharia. Sei lá, é 1% do pessoal que fez engenharia virou engenheiro, o resto é tudo Uber. Aí ele foi falar assim, tem alguém que fez engenharia aqui? Aí o cara falou, eu fiz engenharia. Você trabalha com o quê? Com Uber. Aí ele falou, eu falei,
Pessoal, não falei, cara. Aí, ó, pessoal, eu também, cara, eu vou engenharia, eu tô fazendo stand-up aqui, nenhum de nós dois conseguiu seguir o curso do trabalho. E é isso. Exatamente, que é tantas pessoas que fizeram engenharia e já são engenheiros, tem que ter um Muito. diferencial absurdo que é ser poliglota. Sei lá, um diferencial absurdo Por pra gente igual, agora, né? você tem um curso, sabe, muito foda, muito diferente, né? Aí é foda, sabe? É diferente. Pegar o meu tio como exemplo, que na minha família, as únicas pessoas que têm faculdade é minha irmã e meu tio. Que meu tio Uhum. saiu de casa quando ele tinha 15 anos, e tipo, ele já tem 2 faculdades, e ele trampa, tipo, conseguiu arrumar um trampo realmente na área dele agora. Meu tio Ah, presta concurso 3, 4 vezes no ano. Tipo, mesmo estando na área dele, porque ele sabe que ele consegue mais na área dele, mas foda, sabe? entendi. Então, minha família tem viu muito isso aí. Sempre meus pais falam, não, porque tem que fazer faculdade disso, faculdade aquilo, precisa arranjar emprego e tal. Meus pais, os dois têm faculdade. Na minha família, todos os meus irmãos fizeram faculdade, mas assim, teve uma irmã minha que simplesmente não quis, ela saiu da faculdade. E essa irmã, a única que não tem diploma de faculdade, é a que é mais bem sucedida, assim, dos irmãos. Uhum. Ela simplesmente saiu, ela não quis fazer faculdade, estava trabalhando de aeromoça, saiu também do trabalho e criou um pet shop. Ela é a mais bem sucedida dos meus irmãos. Fazer faculdade hoje em dia é algo. O ponto não é nem que é algo que não precisa. E é essencial, porque todo mundo tem. Então, assim, se você não tiver, você já tá com o pé atrás, então é algo essencial. É, fora que tem o ponto, você aprende muita coisa com a faculdade, não tipo em relação à área que você vai estudar, mas como ser uma pessoa, né? A responsabilidade que você tem quando você tá fazendo faculdade é completamente diferente de quando você tá fazendo a escola. Exato, Por exemplo, exato. eu na minha escola fui um alastro. Eu falo isso e não me orgulho porque eu não fui um bom exemplo de aluno. Muito longe de ser. E na faculdade é completamente diferente. Porque, tipo, você tá na escola, você tem que estar. 8 horas da manhã você tem que estar lá. Se você não tiver, você vai marcar falta. E se você tiver muita falta, você reprova. Faculdade não. Você tá pagando pelo bagulho. Só pra começar, você tá pagando. Se você não for, foda-se. O professor vai continuar recebendo. Você vai estar gastando seu dinheiro ainda. Você vai continuar pagando, ele só precisa continuar recebendo e você aí só simplesmente se fudendo porque você não quis fazer tal coisa. Exatamente, mano. É difícil. A vida adulta é difícil. E ninguém, tipo, realmente prepara a gente pra isso. Eles só falam que a gente tem responsabilidade, mas não falam o quão difícil é tudo, né? 1001 responsabilidades. Ou ainda mais se você mora sozinho, ou você tem que pagar as contas da casa. Muitas pessoas se formam ainda moram com os pais. Como a gente até falou mais cedo de você ter um salário mínimo pra sustentar tudo. Porque imagina, além de tudo, as contas básicas da vida, com R$ 1.000 você ainda tem que pagar sua faculdade. Porra, é Então, foda, mano. foda pra caralho, é muito difícil. E ninguém nunca fala isso. Querem botar a responsabilidade da gente, mas não fala. Ó, vai ser foda, se prepara. Não tem nenhum aviso, sabe? Não tem. É difícil, não avisa, não tem, não. Não dá pra ter, não da maneira que eles fazem, né, as coisas todas.